nesse teste dessa versão do ML Xcoder, eu pedi para ele criar uma API em .NET 10 que ela vai chamar uma API OpenAI Compatible, né, com essa request que o usuário vai fazer ali nela, e daí ela vai streamar de volta para o usuário a resposta ali gerada pelo LLM. Aí, ao invés de fazer uma chamada com HTTP Client direto, eu pedi para usar o Semantic Kernel da Microsoft, porque daí ele abstrai, né, as chamadas, e também ele tem a parte ali que você consegue criar skills, as partes de toCalling integrada ali no .NET, que aí depois facilita para estar evoluindo nessa API dele, né? Aí eu vou dar uma passada aqui pelo histórico. Aí caso quiser pausar alguma parte para ler algum detalhe, né? Mas assim, já adiantando, ele executou. Aí ele tinha dado um errinho ali, né? E tinha me entregado, só que o errinho, quando eu fui rodar, era que faltava a API Key. Só que, como aqui eu falei que a API Key era nona, ele entendeu que era para setar como vazio lá no arquivo, né? Mas na verdade, só de pôr um caractere lá já estava válida, porque o Llama server que eu tô rodando não tá com a API Key definida. Aí passei também a ID do modelo, né, que é para ser chamado, e a URL lá do servidor onde está rodando o, o servidor de inferência. Aí ele vai pesquisar ali, né, o que. Cadê? Ele dá uma olhada nos pacotes ali disponíveis. Aí ele tenta buildar, né? Ele vê que falha o build, aí ele já tenta editar, automaticamente ele já vai cair lá a solicitação, né? Informando o erro, ele analisa, vê o que ele precisa editar e aí vai corrigindo. Aí ele lê para confirmar, aí edita de novo, aí ele vai tentando buildar ali. E aí se ele eu coloquei ele no modo autopilot, né? Então ele foi fazendo sozinho. Não precisou ficar acompanhando. Esse read to output é quando o agente roda algum comando que a saída é muito grande. Ao invés de pegar e já jogar isso tudo no contexto, eu salvo no arquivo, porque aí caso ele identificar que estourou o contexto, daí ele vai lendo aos poucos. Igual aqui ele pegou e leu só as primeiras 40 linhas, né? Da linha 1 até a linha 40. Que aí se ele identificar que ele precisa ir paginando ali para não estourar o contexto, aí ele vai fazendo isso. Aí depois que o agente termina, né, a tarefa, ele pega e entrega o resumo ali pro orquestrador. Aí ele passa um resumo desse detalhe, também passa qual que é o arquivo da sessão dele. E aí o agente consegue, o agente não, o orquestrador consegue inclusive resumir essa sessão depois, que foi a ideia que o Kleber deu lá, né? Daí ele vai pegar por essa ID aqui da sessão. Aí ele me entregou, realmente estava rodando ali, só que estava faltando o parâmetro. Aí eu só falei para ele, né?
Eu não falei pra ele que tava com problema, falei pra ele rodar a API e testar. Ah, não, na verdade aqui eu pedi pra ele gerar o curl pra mim testar, né, como ESC, que daí não polui o contexto principal. Aí ele gerou pra mim, aí eu testei e vi que deu pau. Aí eu peguei e falei pra ele rodar e ele testar se funciona, né? Ao invés de passar o erro específico, eu passei pra ele testar, né, para ver a capacidade do modelo ali e como que o agente está fazendo essa orquestração. Aí ele foi, levantou o .NET, né? Primeiro ele deu o .NET Build, aí buildou certinho, aí ele levantou, deu o .NET Run ali, aí depois que ele, para rodar em background, né, para não ficar travado a execução, aí ele esperou vir o output, que iniciou ali, veio, aí ele identificou que startou, ah, aí ele ajustou o curl dele para a porta correta, né? Que na cabeça dele a porta ia ser a porta 5000. Aí ele viu que deu erro, aí ele já identificou o erro ali, né? Que na verdade ele viu que deu erro não, né? Isso aqui é a saída da API, aí ele interpretou essa saída e viu que o problema é a chave que estava faltando. Aí ele fez aqui a leitura, né, para confirmar. Aí ele matou o servidor que estava rodando, lembrou, né, que o servidor tá rodando e matou. Aí ele elaborou o plano aqui do que tá errado. Aí ele fez o sumário e aí ele devolveu, completou, né, a subtask ali de testar e devolveu pro orquestrador. Aí o orquestrador é, viu ali qual que é o problema e aí vai aplicar a correção. É, quando tenta fazer a leitura ao executar o GoToCall e falha, aí o harness faz uma intervenção aqui, falando que primeiro vai corrigir, né, essa leitura para depois fazer as outras to calls ali. Mas aí o agente resolveu que primeiro ele ia listar, né, o diretório, e aí ele viu que na verdade ele quer chamar o chat service, não o chat controller ali. Ah, cadê? Aí aqui é o resumo do que ele encontrou. Aí o iPad aqui tá vazio, né? Aí ele vai, passa ali o discover que ele fez. Aí o agente vai, o orquestrador vai ler, né? E aí identifica ali o que ele tem que fazer. Cadê? Tem uma task aqui da correção. Cadê? Eu pulei ela. Aqui, ó, o edit file. Aí ele pegou, né? E trocou essa linha por essa. Só pôs um caracterzinho ali. Aí ele roda de novo, viu que não deu nenhum erro de build. Aí ele pega e dá um run na aplicação. E em seguida também já executa o curl. Aí ele vê que o curl. Aí vem a resposta do curl, né? Aí ele lê o output ali, que aí ele salvou no arquivo, porque esse output estava grande. Aí ele depois pegou e matou o serviço. E daí aqui ele faz o resumo lá, né? Do que ele fez. E ele não precisava ter resumido isso aqui pro agente principal, né?
Mas aí aqui ele também já entrega essa resposta que foi streamada. Ele pegou e capturou ela aqui, né? E aí retorna lá pro. Encerra a subtask e retorna pro agente, pro orquestrador, quer dizer. Aí o orquestrador pega e faz o fechamento do que aconteceu. Essa parte aqui do subagente, depois dá até pra eu deixar ela oculta, né? Eu tô deixando mais mostrando todas essas coisas aqui bem verboso pra poder ficar fácil pra mim debugar o que tá acontecendo. Aí, assim, achei bem efetivo. Tô achando bem efetivo o modelo, principalmente agora depois que eu apliquei essas melhorias aqui no harness.